everybody and welcome to the class. So let's pick up from where we left off. Peraí, let's speak o quê, rapaz? Let's pick up from where we left off. Let's speak up, o que diabo é isso mesmo, hein, teacher? A expressão idiomática significa vamos continuar de onde nós paramos. Let's pick up from where we left off. Meu Deus do céu, isso aí é difícil demais. Let's speak up from where we left off. Na verdade, é um phrasal verb, uma expressão idiomática, uma forma diferente de falar vamos continuar de onde nós paramos. Ai, meu Deus do céu, lá vem ele com esse negócio de phrasal verb. E pra tirar um ICAL 4 eu preciso de phrasal verb, teacher? Não, você não precisa de expressões idiomáticas mais sofisticadas ou muitos desses phrasal verbs no seu teste ICAL se o seu objetivo é só garantir o nível 4. Pois era isso que eu queria ouvir, meu teacher. Let's go to the party. É isso mesmo, para conseguir o ICAL 4 e aí você tem a sua licença ICAL válida por 3 anos, você precisa de fato demonstrar o uso do que é conhecido como estruturas gramaticais básicas. Na aula de hoje a gente vai explorar mais uma dessas estruturas gramaticais básicas que você precisa para garantir a sua aprovação no teste ICAL. Antes da gente começar a nossa aula, eu preciso te dar alguns recados. O primeiro deles é que você ainda consegue fazer parte da próxima turma da nossa imersão. São 5 dias em preparação para o teste ICAL. A gente revisa, aprende e pratica todo o vocabulário, toda a estrutura para você conseguir resolver os testes atuais. Eu vou deixar um link aqui embaixo da descrição desse vídeo, onde você ainda consegue garantir lá a sua matrícula e participar comigo desses 5 dias em preparação para o teste ICAL. É uma experiência muito bacana. Se você tiver as datas e tiver condições, eu recomendo muito que você faça parte dessa experiência. Mas se você não consegue participar do nosso curso intensivo, também não tem problema. Eu preciso te mostrar o tipo de resultado que a gente está conseguindo com o nosso curso preparatório ICAL EAD. Você vai ali assistir algumas aulas em vídeo, onde eu vou te mostrar já esse vocabulário. Vou construir com você cada uma dessas estruturas para que você consiga resultados como esses aqui que eu estou te mostrando. Todos esses colegas fizeram essa mesma sequência, assistiram essas aulas em preparação em modo EAD, tem o aplicativo, fica muito legal para estudar e no nosso curso você também tem aulas práticas para, claro, praticar tudo aquilo que você aprendeu nas aulas em vídeo. Então, gente, olha só, eu vou deixar também aqui embaixo um link onde você consegue fazer a sua matrícula, o acesso é imediato, você já consegue assistir as aulas, começar a se preparar, aplicando ali o nosso método, que tem garantido tantos resultados no teste ICAL. E olha, eu preciso te falar, todos esses pilotos, eles têm experiências diferentes e níveis de inglês completamente diferentes. A gente tem pilotos que começam do absoluto zero e também pilotos que renovam o ICAL, pilotos que querem melhorar a nota ICAL. Esse curso é extremamente indicado para você que precisa melhorar o seu inglês, ser aprovado no teste ICAL, passar muito mais confiança quando você faz a sua operação em língua inglesa. Então, gente, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, dá uma conferida, vê o que fica melhor para você e eu tenho certeza que se você aplicar esse método, você também consegue o seu resultado no teste ICAL e eu te vejo na primeira aula. So, without further ado, let's start one more class. Ok, então aqui a gente está dentro do nosso livro de estrutura. Se você não tem ainda a cópia desse livro, eu sugiro que você faça o download também, baixe essa cópia, que aí você vai ter a explicação gramatical que eu estou fazendo com você e depois você tem lá os exercícios para fazer também. Então, nessa unidade, a gente está muito focado nos números e nas letras. Então, eu coloquei aqui uma observação em relação à transmissão dos números quando a gente fala em inglês, especificamente sobre a altitude, sobre a altura das nuvens, sobre a visibilidade da pista, o que é chamado em inglês de Runway Visual Range, RVR. Então, gente, né, aqui eu coloquei para vocês, for clarity, ou seja, para clareza, for brevity, para ser mais rápido, numbers used in the transmission of altitude, ou seja, na transmissão de altitude, cloud height, altura das nuvens, visibility and runway visual range.
Então aqui são algumas guidelines. Obviamente eu não criei isso, eu não inventei isso. Isso vem do manual de Radiotelephony, que é esse manual aqui, que é o manual de fraseologia do ICAO, documento 9432. Então, eu coloquei essa observação aqui para gente, que é o seguinte: quando vocês falarem de altitude, vocês estiverem de fato, né, nesse contexto de comunicação radiotelefônica, os números devem ser falados da seguinte forma: na casa dos centos, né, 800, 300, 400, 500, 600, a gente vai falar 100. Então, você vai falar lá o dígito, o número, e vai falar 100. Então, como seria 800, vai ser 800. Como seria 700? 700. Como seria, sei lá, 300? 300. Como seria 200? 200. Então, para falar a altitude, né, 200, 300, 400, 500, 600, 700, você vai falar o dígito e você vai falar em seguida 100. Very nice. Como que a gente fala na casa dos 1000, que seria 1000, né? Que a gente tem altitude de 3.400. Como seria esse 3.000? Vai ser o dígito, então você vai falar 3 e aí você vai falar 1000. 2.000, 2000. Como seria 4.000? 4,000. Como seria 5.000? 5,000. Como seria, sei lá, 7.000? 7,000. Então, esse 1000 é o que vai indicar aí essa casa do milhar, né? Então, 8,000. Sei lá, 6,000. E aí, em seguida, a gente falou lá a casa do 100. Então, o número 3.400, né, de altitude vai ser 3,400. Então, gente, agora aqui vai ter uma observação interessantíssima em relação a esse uso dos números aqui, que é o seguinte. Percebam que a gente estava apenas com um dígito na casa dos milhares, né? Na casa do 1000. Então, se é 7.000, se é 3.000, se é 6.000, se é 5.000. Agora, quando você tem dois dígitos na casa do 1000, ao invés de falar como a gente falaria em inglês comum, em inglês normal, isso aqui seria 12.000, né? Se a gente fosse ler o número em plain English. Então, ao invés de falar 12,000, aqui no inglês radiotelefônico, nesse contexto aeronáutico, você vai falar os números de maneira separada. Então, 12.000 vai ser 1,2000. Então, percebam que você fala os números, os dígitos separadamente, e aí você fala ali o 1000. Então, se fosse 13.000, seria 13,000. Como seria 14.000, falando de altitude? Não seria 14,000, seria 14,000. Como seria 15.000? 15,000. Como seria, sei lá, 18.000? 18,000. Então, quando você fala de altitude em inglês, aqui nesse contexto, né, aeronáutico, você deve falar os números de maneira separada. 19.000 vai ser 19,000, ao invés de 19,000. Eu espero que vocês façam essa distinção e falem os números assim, porque essa é a sugestão, é assim que se fala, de acordo com o manual de radiotelefonia aqui em língua inglesa, pelo menos de acordo com o ICAO. Altura de nuvem, ok, vai ser normal, 2.200 vai ser 2,200. 5.300, 5,300. 4.300, 4,300. Então, você fala em inglês 4.300. Visibilidade, né? Então, 1,000. 1.000 vai ser visibility 1,000. Ou então, quando você desce aqui para os hundreds, vai ser 700.
Oh, visibility 500, visibility 800, visibility 600 e por aí vai. E aí a gente tem runway visual range, que seria a visibilidade ali da pista. 600 vai ser a RVR 600. 1,700. Então, para uma visibilidade de 1.700, você vai ler os números, 1,700. Então, gente, eu coloquei aqui algumas observações para vocês nessa unidade, que é o seguinte: para os outros números, other numbers are transmitted by pronouncing each digit separately. Ou seja, quando vocês falarem, sei lá, a pista, o seu call sign, a sua proa, o seu heading, o seu flight level, que seria o seu nível de voo, você vai de fato falar os números separadamente. Então, para o seu, sei lá, o seu call sign vai ser Blue Skies 247. Então, perceba que a sua matrícula, os números, de maneira ideal, eles vão ser falados, né, separadamente. Claro que, se você ouvir bastante fonia aí dos Estados Unidos, você vai perceber que, às vezes, eles não falam assim, eles falam, sei lá, Blue Skies, 14 or 27, então, às vezes, eles não falam os números separadamente. É muito interessante você perceber essa diferença aí. Mas, de maneira geral, de acordo com o manual, esses números devem ser falados de maneira separadas. Níveis de voo, o altímetro, QNH 1010, o seu squawk code, que é o seu transponder 4213. E aí eu coloquei aqui para a gente uma observação também, isso já estava lá no último vídeo, que foi os números, né, o número 4 e o número 9, eles ganham ali uma pronúncia diferenciada para tentar evitar aqui uma possível ambiguidade, né, com o 4 que vai ser Fower, o número 9 que vai ser Niner. Então, gente, isso aqui é o básico, né, da transmissão dos números. E como a gente está falando do básico, eu também vou fazer uma ênfase aqui no vocabulário fonético. Então, gente, isso aqui é um sistema de soletração que usa palavras-chave para identificar ali e evitar possíveis ambiguidades em relação ao alfabeto. Então, aqui no contexto radiofônico, para as comunicações com o controle de tráfego aéreo, por exemplo, a letra A vai ser traduzida aqui na palavra alfa. Essa é a ideia. Cada letra vai ter ali um representante. A letra B vai ser Bravo, a letra C vai ser Charlie, a letra D vai ser Delta e por aí vai. Eu acho que isso aqui, a maioria de vocês que já tem aí uma carreira na aviação, já começaram a sua carreira, já são pilotos, a maioria de vocês já reconhece cada uma dessas palavras que representa cada uma dessas letras. Então, nessa aula, na verdade, como o seu professor de inglês, eu quero colocar um foco específico na pronúncia de cada uma dessas palavras. De acordo com o próprio manual de Radio Telephony, o manual de fraseologia do ICAO, o manual de radiotelefonia do ICAO, cada uma dessas palavras tem uma pronúncia bem específica. Eu sei que em português você já usa essas palavras. Eu sei que para você o alfa, ele já é alfa. Eu sei que para você o bravo, ele já é bravo. Agora, o que eu quero chamar a atenção para essa aula é, de fato, para o critério pronúncia, porque a letra B, que em inglês geral seria B, ou em inglês para aviação vai ser Bravo, você está acostumado a falar bravo. Percebe como a pronúncia ela é quebrada, bravo. Quando você fala esse código, né, que representa a letra B, em língua inglesa, você não pode falar bravo com essa pronúncia que você usa em português, porque em língua inglesa a pronúncia vai ser bravo. Bravo. Então, olha a diferença de bravo para bravo. Bravo. Então, quando você usa o vocabulário fonético em língua inglesa,
A pronúncia, ela precisa ser Bravo. Oh, táxi via Alpha Bravo. Bravo. Então, lembre-se, tá chegando lá nos Estados Unidos, na Europa, ao invés de falar bravo, com essa pronúncia quebrada, vai falar Bravo. Excellent. Próxima letra, que seria a letra C de Plain English, seria C. Aqui no inglês aeronáutico vai ser Charlie. E olha só que interessante, esse print eu peguei lá do manual de radiotelefonia em língua inglesa do ICAO. E aqui eles colocaram uma observação bem interessante. A letra C, você pode tanto falar Charlie, Charlie, perceba que o som é Charlie, ou você também pode falar Charlie, Charlie. Então, tanto Charlie quanto Charlie vai ser reconhecido, pelo menos de acordo com as instruções que estão aqui no manual de radiotelefonia, em língua inglesa do ICAO. A letra D, que seria D em plain English, vai ser Delta. Esse é o código, né, para se referir ali à letra D. Em inglês vai ficar Delta. Percebam que esse sublinhado refere-se aqui, ou indica, enfatiza para a gente qual é a sílaba tônica. Então, essa palavra deve ser pronunciada como delta. Delta. Percebam que a primeira sílaba é a sílaba mais forte. A letra E, em plain English, seria I. Aqui em inglês aeronáutico vai ser echo. Echo. Percebam que em inglês a ênfase é na primeira sílaba. Então vai ser echo. Oh, taxi via Delta Echo Charlie. Alpha Charlie Delta Echo. Nice. Letra F. Em inglês geral vai ser F. F. Aqui em inglês aeronáutico, inglês para aviação, vai ser Foxtrot. Percebam que a pronúncia, né, tem duas sílabas e a primeira é a mais forte. Foxtrot. 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 Faz aí junto comigo o som para ver se está correto. Foxtrot. Foxtrot. Taxi via Delta Echo Foxtrot. Very nice. Próxima letra G, em inglês geral, plain English, isso aqui é pronunciado como G. Já em inglês para aviação, golf. E aí eles colocaram aqui como uma pronúncia só, golf. Golf. Próxima letra, H, que seria o H. Aqui em inglês para aviação vai ser hotel. Notem que eles colocaram a sílaba tônica como a segunda. Então, de maneira ideal, isso aqui seria pronunciado taxi via Foxtrot Golf Alpha Hotel. Hotel. Então, a segunda sílaba deve ser a mais forte. Hotel. Próxima letra, I. India é a palavra código para se referir à letra I em língua inglesa. Notem que a sílaba tônica é a primeira, India. India. Olha a diferença da pronúncia em língua inglesa, India, e em português, Índia. Índia. Em português, a gente tem esse D, né? Índia. Índia. Em língua inglesa, esse D, ele vai lá para cima, então é Índia. Índia. Interessante. A letra J, né? J. J. Em língua inglesa, em vocabulário para aviação, Juliet. Juliet. A pronúncia vai ser Juliet. 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 Então, tem uma ênfase na primeira parte da palavra Juliet. E também uma ênfase na segunda parte. Juliet. Juliet. Kilo. Kilo. A pronúncia vai ser kilo. Kilo. Taxi via Hotel, India, Juliet, Kilo. Interessante, né? Como a pronúncia fica mais clara. A letra L, Lima, vai ser Lima, Lima, Lima. A letra M, Mike, Mike, de uma vez só, Mike. November, representando a letra N, November.
November. Ah, notem que tem uma ênfase no vem. November. Táxi vai a Lima Echo November. Lima Echo November. Interessante, né? Como fica claro a pronúncia quando a gente está fazendo uma ênfase no lugar certo. Oscar representando a letra O. Oscar. Oscar. Ah, percebam que não tem nem o R, é mais um Oscar. Oscar. Interessante. P para papa. Papá. Oh, very nice. Olha que interessante. A segunda sílaba é a mais forte. Então, táxi vai a November, Oscar, papá. 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 A segunda sílaba é a mais forte. E aí, a letra Q, né? Q, que em inglês aeronáutico vai ser Quebec. Quebec. Então, back é mais forte. A letra R, Romeo. Romeo. Então, a primeira sílaba, a mais forte. E o S de Sierra. Olha só que interessante a pronúncia de Sierra. Talvez você está acostumado a falar Sierra. Sierra, com esse som de ha, he, hi, ho, hu, quando na verdade é Sierra. Sierra. Táxi via Quebec, Romeo and Sierra. Olha que interessante, né? A sílaba tônica, Quebec, Romeo, Sierra. Representando a letra T, a gente tem em português tango. Em português, a gente fala tango. Olha como é diferente em língua inglesa. Vai ser tango. Tango. Táxi via Quebec, Romeo, Sierra, tango. Tango. A letra U, uniform. Uniform. Em continuação, a gente tem a letra V, representada pelo código Victor. Notem que a primeira sílaba é a mais forte, Victor. Victor. Em seguida, o W, representado pela palavra código whisky. Whisky. E também a primeira sílaba é a mais forte, a pronúncia deve ser whisky. Táxi vai a Victor, whisky. Em seguida, o X, né, que é representado pela palavra código X-ray. Duas sílabas, X-ray. X-ray, primeira sílaba também a mais forte, e aí a gente tem o Y, que é representado pela palavra código Yankee. Yankee, primeira sílaba também é mais forte, Yankee. Yankee. Táxi vai a Victor, Whiskey, X-ray, Yankee. X-ray, Yankee. E a última letra vai ser o Z, em inglês geral Z, mas aqui em inglês para aviação a palavra código vai ser Zulu. Zulu. Notem que a primeira sílaba também é a mais forte. Então, o táxi vai a Yankee, Zulu. Zulu, very nice. Então, gente, essa foi a pronúncia das letras, né? Pelo menos aqui nesse vocabulário fonético, nesse meio radiotelefônico. Isso pode parecer muito básico, mas quando você faz uma boa pronúncia desses códigos, desse vocabulário fonético, você mostra que você está, sim, em um nível muito interessante de inglês, pelo menos nesse contexto aeronáutico. Então, espero que vocês tenham gostado dessa unidade, desse vídeo, e na próxima unidade a gente vai falar sobre os artigos, que é um tópico de gramática extremamente básico, mas eu já adianto para vocês que existem alguns detalhes aqui onde até os pilotos mais experientes em língua inglesa acabam cometendo alguns erros. Então, na próxima unidade a gente vai falar sobre isso e eu te vejo na próxima aula.